quando Buda vem ao mundo, né, Siddhartha, 500 anos antes de Jesus Cristo, ele ensina o que é as 4 verdades, o óctuplo sendeiro, né, que tem direta relação, né, diga-se de passagem, essas 4 verdades com o trabalho interior profundo, com isso que Ezequiel menciona como o serafim de 4 faces, né, que tem relação direta, né, esse óctuplo sendeiro, com as bases do que é o que a gente chama de autoconhecimento. Né? E ele diz também, por 500 anos durará o meu Dharma. Né? Para quem não entende o termo Dharma, quer dizer o benefício, né? Por 500 anos durará de maneira incólume, inalterada, a mensagem que ele deixa. Então ele diz, será necessária uma nova mensagem. Krishna, né, uma atualização, né? Uma atualização. Precisa atualizar aquilo, né? De acordo Krishna, com a linguagem de cada momento. Exatamente. Krishna, 1000 anos antes, dizia, né? Toda vez que impera a irreligião e a maldade, eu reencarno. Claro que, compreendendo o que são os princípios, quem está falando não é um personagem histórico da Índia chamado Krishna, mas senão uma força expressa através de um indivíduo preparado para isso. E essa força preparou diversos indivíduos no decorrer da história da humanidade. E essa força esteve presente em Krishna, esteve presente em Jesus Cristo, em Siddhartha e diversos outros grandes mensageiros da humanidade. Essa força é o que é chamado aqui no Apocalipse de o Filho do Homem. E todo aquele indivíduo, né, que é feito à imagem e semelhança de Deus se torna esse, né, capaz de gestar, de criar dentro de si o Filho do Homem e servir de veículo dele. Então, por isso, hoje, infelizmente... Tiago, por isso que se considera o apóstolo João como o escriba, né, desse livro sagrado, não o autor, né, porque o autor seria justamente essa mesma força que em um outro momento, numa outra cultura, Krishna citava, que seria reencarnada, ou seja, voltaria à terceira dimensão, voltaria à carne de diversas formas no decorrer dos séculos e milênios. Então, João, o apóstolo João, que inclusive nós já até em um outro episódio, no episódio número 6, nós falamos um pouco sobre João, relacionando ao verbo que nasce como um primeiro indício desse nascimento do Filho do Homem. Esse mesmo João, agora numa outra simbologia, como o escriba da mensagem do Cristo, mas o Cristo como força que faz essa revelação que está relacionada com esses 3 pilares fundamentais da revelação do livro do Apocalipse que o Tiago está trazendo para a gente aqui hoje. Perfeito, Bruno. O verbo, né, em outras palavras, existe João, né, porque o João ele representa o verbo, né? Então, essa força feito carne, esse filho do homem, sempre vai estar dotado de capacidades. São as pedras preciosas, são a pureza do ouro que existe no templo de Salomão ali representado, sendo Salomão a expressão desse mesmo ser. Né? Não o Salomão humano, o homem, mas senão a figura simbólica, né, o princípio ali por trás dele. E esse João, né, esse verbo que se expressa, entrega essas boas novas através aqui do Apocalipse, como o Bruno bem colocou, em todas as culturas ele se apresenta e reencarna. Moisés, por exemplo, se encontra frente a frente com ele, né, que é o chamado Yod He Vav He, o tetragrama, né, as 4 letras, né, do nome de Deus. Né. Que Moisés, basicamente, ele cumpre esse papel, né, de João, de predicar o evangelho, né, essa expressão do Cristo através do verbo, e ele, quando encontra essa força, ele questiona, mas, Senhor, o que eu direi para o povo, né, que Deus tu és, né? E aí vem daí uma interpretação, né, que é fruto desse processo, né, de transformação de princípios em meras formas sem conteúdo, né, a ideia justamente dessa passagem na qual Moisés recebe do Senhor, né, ele dá voz que fala com ele, a mensagem de que ele é o ser. Né? Em hebraico seria Eye Asher Eye, né, que é simplesmente o ser é o ser. Né? Aqui no livro A Mensagem de Aquário, o Samael V.O. fala que a tradução mais adequada para essa expressão é simplesmente o ser é o ser. Né? E claro, existem interpretações diversas. Do Eye Asher Eye, Tiagão, que quando você fala do hebraico, essa relação temporal ela não existe como no português, que eu sou o que sou, Eye Asher Eye, também significa no hebraico eu serei o que serei. Né? Ou seja, a relação de presente e de futuro. Então, lembra daquilo que o Cristo fala, eu sou o que foi, o que é e o que será. Eye Asher Eye. Isso acontece na passagem bíblica da sarça ardente de Herebe, né? Ou seja, quando
ele representa aquela árvore em chamas, eu sou o que sou, e está apontando o fogo, ou seja, esse é o fogo, né, criador, que tem muita relação com temas que nós passamos também. É um mistério do fogo, mas ele diz, eu sou o que sou, o fogo foi, e também será, né? Tá interessante porque a gente está nesse momento despersonificando o Cristo e colocando o Cristo na sua forma mais pura, mais expressiva, mais ampla e mais transcendental, que é o Cristo como força, e não um Cristo como pessoa, personagem histórico. Acho que é por aí que a gente está caminhando, não é, Tiago? Perfeito, perfeito. Então, essa introdução que a gente está fazendo, Bruno, é necessário para que a gente entre na figura lá na frente do que é a besta, do que é o anticristo. Porque não é possível concluir, chegar à compreensão plena do que é a força contrária, ou seja, o anticristo, sem considerar o que é o princípio, certo? Então, se a gente não compreende o princípio, muito menos vamos compreender o que é a sua antítese. Caso contrário, a gente sempre vai cair num erro gravíssimo que existe na religião comum, que é antropomorficar todos os princípios, da forma, né? Então, eu vou fazer uma leitura aqui do livro, não o livro que eu estava com ele em mãos, mas esse livro aqui, ó, O Matrimônio Perfeito, um pequeno trecho dele. Eu quase que pedi para a Laís pegar o livro antes aqui de começar a gravar, para ela fazer a leitura, né, para gente, mas eu farei aqui rapidamente, não deu tempo. Essa leitura que eu vou fazer, encontra nesse livro, Matrimônio Perfeito, na introdução. Né? Então, começa assim. Maria, a mãe de Jesus, é a mesma Ísis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, etc. A mãe cósmica ou Kundalini, fogo sexual, do qual sempre nasce o Cristo cósmico. A Maria Madalena é a mesma Salampo, Matra, Star, Astarte, Afrodite e Vênus, com a qual temos que praticar o grande arcano para o despertar do fogo. Os mártires santos, virgens, anjos e querubins são os mesmos deuses, semideuses, titãs, deusas, sílfides, ciclopes e mensageiros dos deuses nas mitologias pagãs. Todos os princípios religiosos do cristianismo são pagãos, e quando as formas religiosas atuais desaparecerem, seus princípios serão assimilados pela nova forma religiosa do futuro. É necessário compreender o que são as imaculadas concepções. É necessário saber que só com o matrimônio perfeito nasce o Cristo no coração do homem. É urgente despertar o fogo Kundalini, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Pentecoste, né, também chamado, né, para encarnar o Cristo. Ou seja, esses princípios diversos existiram em todas as culturas, absolutamente em todas. Só que existe um processo também que eu gostaria de citar, antes de chegar especificamente nessas figuras mitológicas, nessas figuras simbólicas que estão ali no Apocalipse, que é o processo de submissão de todos os princípios às leis da natureza mecânica. Né? Então, esses princípios eles não são físicos, não são materiais, não são do mundo tridimensional, né, que a gente vive. Eles são princípios superiores, descendem do mais alto. E quando existe esse descenso, existe uma limitação. E é importante considerar isso, porque no mundo das formas, no mundo material, tudo se torna limitado e regido por leis diferentes do que são as leis superiores da natureza, as leis divinas, ou melhor. Né? Então existem duas leis principais que eu gostaria de citar aqui, embora a gente existem diversas outras que nos regem, que é a lei de evolução e involução. Essas leis mecânicas tornam qualquer tipo de sistema religioso puro, né, em seu início, com o passar do tempo, uma forma religiosa sem conteúdo, se degenera. Esses princípios aqui citados perdem seu valor. Então, por exemplo, aqui é citada a mitologia pagã, os deuses gregos, os deuses diversos que existiram ali, como representação dessas mesmas forças, constituindo ali o panteão cristão e hebraico. Né? Só que com o tempo, esses mesmos deuses pagãos se tornaram piadas, motivo de chacota, se faziam teatros, né, representando ali Afrodite como uma prostituta, representando o deus Baco como um bêbado, etc. Né?
Assim como hoje a gente encontra figuras do cristianismo, como o próprio Jesus Cristo, sendo encenado em peças, em filmes, em esquetes de comédia, como um tonto, como até mesmo um criminoso, muitas vezes, pedófilo até, por absurdo que possa que seja isso, né? Isso acontece hoje em dia, porque os princípios se perdem e a humanidade já não enxerga mais naquelas formas, né, ali o conteúdo.